Eu acho que o governo come bola há muito tempo. É um governo analógico, lento, que não acompanha a velocidade dos fatos. A política ela é muito dinâmica. Ele já dava por certo, né, que a CPMI estava dominada, porque ele acha que só conversando com o presidente do Senado e o presidente da Câmara, eles vão resolver os problemas. E esquece que existe uma oposição que também trabalha, que também tem articulação, que pensa e que, com relação à tecnologia, a oposição é muito mais avançada do que o governo. Nós temos um governo analógico, como eu disse agora há pouco, e entendo que a oposição, apesar de nós não sermos perfeitos, não sermos ainda os melhores, eu acho que a gente tem que melhorar muito como oposição, mas a gente trabalha anos-luz à frente do governo muito moroso. E, lógico, eu acho que eles dormiram pensando que já estava tudo dominado na CPMI e da noite para o dia nós conseguimos essa reversão vitoriosa, com articulação, com trabalho e com muita inteligência. Líder, então, nesta linha, porque o senhor responde a resposta que eu perguntei para muitos integrantes, tanto da oposição do governo, o que aconteceu, como o senhor disse. A oposição trabalhou, o governo comeu bola. Isso ficou nítido. A partir de agora, uma das questões que se colocam estas fraudes no INSS, elas ocorrem já há algum tempo. Mas qual vai ser o foco dos trabalhos da oposição, da atual presidência e da relatoria? Vai ser na gestão de Carlos Lupe durante o Ministério da Previdência? Não, eu entendo que nós, como oposição, temos responsabilidade com o país. Nós ganhamos de um candidato apoiado pelo governo, apoiado pelo presidente do Senado, né? Mas agora é hora de ter responsabilidade com os aposentados. O que não dá para tolerar mais é vermos milhares e milhões de aposentados sendo saqueados e roubados com taxas pequenas por essas associações e sindicatos. E nós não estamos discutindo aqui governo, seja do governo que for, seja quem roubou, nós temos que passar limpo. E quem roubou dinheiro de aposentado tem que ir para a cadeia. É isso que nós vamos defender. Espero que o presidente da CPMI, que conheço, foi uma articulação nossa. Eu jantei com ele ontem, quando eu mostrei que era possível nós ganharmos a eleição. Fruto desse jantar nosso por volta de 23 horas de ontem, que deve ter terminado meia-noite e meia o nosso jantar. Saímos dali convicto que a gente ia trabalhar durante a madrugada, trabalhamos a madrugada toda. Hoje de manhã conseguimos concretizar o nosso planejamento que foi efetuado a partir de ontem, 21h45, quando veio a ideia, quando eu estava reunido com os deputados na liderança do PL. Veio essa ideia, nós alinhamos, articulamos e agora o que a gente espera de verdade é que ele, com o relator, que inclusive é um relator que já foi promotor de justiça, que mais do que ninguém tem expertise para investigar, para apurar e punir os culpados. O que nós não podemos tolerar é que ninguém, seja do lado que for ideológico, do governo que for, que tenha roubado aposentado, fique impune no Brasil. A gente precisa da punibilidade de todos eles. Pedro Venceslau vem se juntar a nós aqui para essa entrevista com o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante. Pedro. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Deputado, o senador Davi Alcolumbre preferia Omar Aziz na presidência e o presidente da Câmara, Hugo Mota, preferia Ricardo Aires na relatoria. Nenhum dos dois foi escolhido. O senhor avalia que houve uma derrota para os presidentes das duas casas? Eu avalio que houve uma derrota do governo, porque quem alinhou junto aos presidentes para que fosse Omar Aziz e o outro parlamentar do Republicanos, com os presidentes das casas, foi o governo. Eles atenderam um pedido do governo. Logicamente que os presidentes, por estarem sempre muito alinhados com o governo, acaba também sobrando e dizendo que eles foram os derrotados nesse dia. Acho que é um conjunto. A derrota inicialmente, do governo, porque tem que ter articulação para que isso não aconteça, errou o governo, e errou os presidentes das casas ao querer se alinhar com um governo fragilizado, um governo que não tem base. E, mais uma vez, hoje ficou exposto que o governo não tem base, não consegue levar os principais assuntos do Brasil com responsabilidade. Até hoje não votou imposto de renda, que é o sonho deles. Até hoje eles não conseguem encaminhar nenhuma pauta propositiva. O governo está cada vez pior
e fica provado quando, inclusive, tem o auxílio do presidente do Senado e da Câmara e não conseguem eleger sequer um presidente de CPMI. Líder, falando ainda sobre essa ação, né, essa derrota eventual dos presidentes da Câmara e do Senado, eu gostaria de falar, falando pela Câmara, né? Hugo Mota, nesse episódio, mostra que não tem tanto controle, tanta, digamos assim, influência ali, né, entre a oposição, pelo menos nesse caso, é uma derrota. Gostaria de saber o seguinte, o senhor acha que depois dessa derrota de Hugo Mota, ele pode, de certa forma, retalhar vocês e atrapalhar, não pautar temas que são de interesse de vocês? Até porque, assim, estava articulado para votar nos próximos dias a questão das prerrogativas parlamentares, que é um assunto que interessa para vocês, a questão da anistia, né, a questão do foro também. Bom, eu primeiro quero dizer que eu acho que o que menos desgaste teve nessa derrota é o presidente Hugo Mota. Por quê? O mais prejudicado, o governo, na sua inoperância. Logo, quem indica o presidente da CPMI, neste caso, é o presidente do Senado, que, para mim, é também corresponsável. Porque somente o presidente da comissão eleito é que pode escolher o relator. O presidente Hugo Mota já tinha feito a sinalização do relator que ele gostaria, logicamente, para atender os interesses do governo. E agora, quando o presidente do Senado não consegue eleger quem ele indicou, aí sim eu acho que a gente completa a tarefa nossa da oposição, indicando, já que elegemos o presidente, é a atribuição do presidente indicar o relator, ele indica quem nós solicitamos que fosse indicado. Eu acho que dos males aí, o menor desgaste fica para o presidente Hugo Mota, que inclusive nós como oposição queremos dizer que estamos nutrindo uma boa relação, esperamos dele que ele entenda que é uma articulação da oposição, que aqui não há derrotados e vitoriosos. Na verdade, quem sai vitorioso com tudo isso é a população brasileira, que agora a CPMI, regimentalmente, é um instrumento da oposição, nunca de governo. Toda CPMI ou CPI que virar governista, ela vai terminar em pizza, o que a gente já está acostumado a ver no Brasil. Mas então o senhor acha que não vai ter retaliação nas pautas de vocês? Na minha avaliação, o presidente Hugo Mota, nós estamos num bom momento, não haverá retaliação, até porque ele está buscando pacificar a casa num bom momento e tem compromisso com as nossas pautas. Eu entendo que a gente deve votar entre hoje e amanhã as prerrogativas como um grande primeiro sinal do presidente Hugo Mota. Falando em retaliação, deputado, e já passando para um próximo assunto aqui que a gente já tratou ao longo deste jornal, estas declarações dadas pelo ministro Alexandre de Moraes à agência Reuters em relação à aplicação da lei Magnitsky, daquelas sanções por parte dos bancos brasileiros, que esses bancos podem sofrer alguma sanção se aplicarem sanções contra ativos brasileiros. E Flávio Dino também tomou uma decisão recente dizendo que leis nacionais valem nas nações, nos territórios dessas nações, e com isso tentando limitar os efeitos da lei Magnitsky, da qual Alexandre de Moraes foi alvo. Como que o senhor vê esta reação de ministros do Supremo diante do que está acontecendo, do que está vindo dos Estados Unidos em direção à Suprema Corte brasileira, e se o senhor concorda com o nível de articulação que tem sido feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos com este alvo, com os ministros do Supremo como alvo, às vésperas do julgamento da ação penal pela qual responde o ex-presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, dizer que o trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é um trabalho legítimo de um filho que vê um pai ser julgado de forma injusta por um ministro em especial que é vítima, que é promotor, que é juiz, que faz tudo e condená-lo o pai. Qualquer filho no lugar do Eduardo Bolsonaro, tendo os relacionamentos que ele tem com o governo americano, buscaria ajuda, e vejo que é completamente legítimo o trabalho e parabenizo, inclusive, o deputado Eduardo Bolsonaro
pelo belo trabalho que ele vem fazendo nos Estados Unidos. Desculpa, Líder, agora, mas o Brasil está pagando, o Brasil está pagando por isso, né? Por exemplo, no tarifaço, porque essa foi a justificativa por escrito da carta de Donald Trump. Então, isso que eu gostaria de saber. Tudo bem, é ação de um filho, é legítimo, mas o Brasil inteiro está pagando, líder. Vamos lá. Primeiro, separar o que é a ação do tarifaço do que é a ação do Eduardo Bolsonaro. É claro e notório a todo o país que o Eduardo Bolsonaro foi lá pedir Magnitsky a um violador de direitos humanos, que é o ministro Alexandre de Moraes. Lógico, o governo americano está aplicando sanções de tarifa não só ao Brasil, está aplicando a todos os países do mundo. Todos os países, os presidentes, com seu corpo diplomático, relações exteriores, tiveram a maturidade de sentar, negociar e resolver os problemas das tarifas. Mas o governo do descondenado, lamentavelmente, não tem essa habilidade e não quer fazer politicagem. É mais fácil ele e parte da imprensa culpar e dizer que a tarifa é culpa do Eduardo Bolsonaro, quando nunca foi uma solicitação dele, é uma decisão soberana dos Estados Unidos e que faltou ao Brasil habilidade de negociação, disposição política do governo do descondenado para sentar e falar, vamos negociar e resolver o problema. Então, com relação ao tarifaço, nunca foi um pedido do Eduardo. E completando a resposta acho que foi do Yuri, salvo engano a pergunta, nós temos e vemos, Yuri, essa questão da articulação do Eduardo como uma articulação necessária neste momento. Com relação às declarações dos ministros do STF, com relação à aplicação da Magnitsky em específico, isso demonstra a índole autoritária, a índole do que nós sempre falamos, de uma ditadura, de um superpoder, porque é isso que se sentem alguns ministros do STF, não é toda a corte, mas alguns ministros, e agora fica estampado na figura do ministro Alexandre de Moraes e na figura do ministro Flávio Dino, de que eles não estão nem um pouquinho preocupados com o Brasil. Ou seja, a gente quebra os bancos, nós não temos responsabilidade nenhuma com o país desde que a gente salve a nossa pele. São ditadores, estão à margem da legislação brasileira, não querem agora respeitar uma lei americana, trazendo prejuízo aos bancos brasileiros. Eu espero que todo o CEO do banco no Brasil, especial do Banco do Brasil, tenha muito juízo, não é que é um banco autônomo, que a gente espere que saiba entender as regras internacionais e não caia no jogo desses violadores de direitos humanos e ditadores que quiseram aqui no Brasil se implementar a ditadura do Poder Judiciário. Antes de passar aqui para o Pedro, só para complementar uma questão, deputado, na linha do que a Débora estava colocando, além disso, os impactos que esta associação entre Eduardo Bolsonaro e a Casa Branca tem feito na imagem da oposição, na imagem dele próprio e do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor não teme que isso provoque um desgaste tão forte a ponto de tirar capital político da família Bolsonaro com vistas às eleições do ano que vem? Honestamente, lógico que se nós conseguíssemos resolver o nosso problema aqui no Brasil, sem interferência estrangeira, era muito melhor. Mas não nos restaram alternativa, porque contra o STF não tem recurso. Nem para Deus a gente consegue recorrer contra os ministros do STF. E como a gente está vivendo um momento de exceção, de desrespeito às leis, desrespeito à Constituição por parte de alguns ministros do STF, restou essa alternativa. Tem algum desgaste? No início eu acho que até tivemos um desgaste maior. Hoje a população já começa a entender que o único responsável pela questão do tarifaço é a inabilidade de um governo ideológico que é contra o governo Trump desde sua candidatura, que fez campanha aberta para a candidata da oposição que perdeu a eleição. Então, acho que com o passar do tempo, isso tudo vai decantar, a população brasileira vai entender e os prejuízos iniciais que houveram à família Bolsonaro, eles vão se diluindo com o passar do tempo, como já começaram. Eu vi a semana passada uma pesquisa, não lembro aqui qual a fonte, o nome da pesquisa, mas que já disse que 35% da população brasileira culpa o presidente descondenado pelo tarifaço. Pedro Venceslau. Líder, por falar em família Bolsonaro, esses dias agora, Carlos Bolsonaro fez uma publicação muito dura atacando os governadores de direita frontalmente. Não citou ninguém nominalmente, mas citou os governadores de direita. Publicação que foi repostada por Eduardo Bolsonaro. Isso às vésperas do evento que lançou a Federação União Brasil Progressistas, evento no qual o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro pouco foi mencionado.
Como é que o senhor avalia o desgaste político para o campo da direita desses ataques que Carlos Bolsonaro fez aos governadores que estão ensaiando uma união até talvez no primeiro turno do ano que vem? Logicamente, o que nós estamos vivendo na direita é um momento muito delicado, que mexe com sensibilidades, mexe com a emoção. Ver um ex-presidente que não tem, até hoje vasculharam a vida dele toda, não se achou um real roubado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Não tem nada que verse contra a idoneidade, a moral do presidente Bolsonaro e como filhos, tanto o Carlos quanto o Eduardo, emocionalmente, estão passando um momento mais difícil da vida dele. É uma coisa muito comum. Você vê um pai injustiçado, sendo perseguido, estando preso domiciliarmente, com tornozeleira eletrônica, ou seja, um pai sendo humilhado, esculachado por um ministro que não respeita mais a Constituição. A situação emocional, tanto do Carlos quanto do Eduardo, não é a melhor. Lógico que eu acho que essa abordagem, quando ele faz esse ataque aos governadores de direita, neste momento, a gente tem que relevar este ataque por conta do momento emocional em que eles vivem. Mas, para a política, isso não é bom, porque eu tenho certeza que no ano que vem, devolvendo os direitos políticos do nosso presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro vai ter que contar com todos esses governadores em um só palanque para que a gente possa reeleger o nosso presidente em 2026. Líder, eu trouxe uma apuração ontem muito nessa linha do que o senhor coloca, mas considerando que Jair Bolsonaro continue inelegível no ano que vem, muito provavelmente ele vai ter que escolher entre algum governador desses governadores de direita, o mais cotado aí é o Tarcísio de Freitas, ou enfim, pode ser que escolha alguém de sua própria família, etc. Mas ele tendo que escolher... Como é que o filho chama os governadores de ratos e depois o próprio ex-presidente vai ter que escolher um deles, subir e pedir voto para ele? Como é que fica essa situação? É por isso que eu disse agora, Débora, justamente o momento emocional do Carlos e do Eduardo é um momento delicado. Ninguém gosta de ver um pai sendo injustiçado, humilhado, conforme está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Eu tenho convicção que no momento oportuno, em caso de que a inegibilidade do presidente Bolsonaro se permaneça e ele decida por algum nome que seja de um desses governadores, a política funciona para isso. Na hora certa, nós vamos estar todos no mesmo entendimento e eu tenho convicção de que a inegibilidade do presidente Bolsonaro é tão absurda que o ano que vem ele estará elegível e todos esses governadores estaremos no mesmo palanque. Os governadores têm a maturidade, inclusive, para entender, por isso que não houve nenhuma resposta, contra-resposta dos governadores ao Carlos. Todos estamos entendendo o momento da família Bolsonaro, é um momento muito delicado, de perseguição, ninguém gostaria de estar na situação em que eles estão e a gente se coloca no lugar do Carlos e do Eduardo e entende. Eu tenho convicção que esses governadores, que são homens maduros, talhados na política, entenderão esse momento e saberão superar isso e apoiar o presidente Bolsonaro em 2026. Para a gente concluir aqui, então, líder, qual que é este timing da política na sua avaliação? É ainda em 2025 ter esta situação definida? E coloco como uma variável importantíssima nesse calendário o julgamento que está para acontecer no mês de setembro na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ou é possível que isso seja decidido apenas em 2026, ali dentro do prazo de desincompatibilização que se encerra na virada ali do mês de março para o início de abril? Bom, na minha avaliação, com a pressa que o ministro Alexandre de Moraes e os ministros da primeira turma estão em condenar o presidente Bolsonaro, que estão marcados aí para setembro, isso só adia essa decisão. Porque o pior que já aconteceu, que é uma prisão domiciliar. Pior do que isso, é só se ele for condenado e de repente, levaram a um sistema fechado para algum outro lugar. Isso acontecendo, não tem mais nada pior para acontecer com o presidente Bolsonaro. Na minha avaliação, ele não tem que decidir nada disso agora. Ele tem que cumprir os prazos regimentais. Quais são os prazos? Se ele tiver que escolher um candidato que esteja no mandato, março do ano que vem é o prazo legal para descompatibilização. Convenção somente em junho de 2026. Então, eu acho que ele tem todos esses prazos regimentais, legais,
que ele pode decidir, e acho que como estão antecipando muito a prisão e o julgamento dele, ele, quanto mais antecipar o julgamento, mais tarde ele deve tomar essa decisão, porque é uma resposta natural da política. Agora, se demorassem um pouco mais o julgamento, eu acho que ele poderia, até o final deste ano, se ele entender que vai apoiar alguém, anunciar até o final do ano. Mas com antecipação, já está jogo jogado, ele vai empurrar isso só para o ano que vem. Esta é a minha avaliação.